Mas olha, seguimos porque, afinal de contas, estamos num ano muito importante para o país e para o mundo, tanto na economia quanto na política. E nesse cenário, o debate econômico se torna ainda mais essencial. Para falar sobre esse contexto, os seus impactos e muito mais, eu convido agora ao palco a economista-chefe e diretora de macroeconomia do Banco Santander, Ana Paula Vescovi. Fique à vontade. Bom dia, gente. Eu esperava um pouquinho mais de energia, já que eu vou falar para vocês para que lado vai o dólar, né? Bom dia, gente. Bom dia. Bom, a satisfação estar aqui com vocês nesse momento especial aí dos 55 anos. Mas a minha missão aqui é explicar um pouquinho o momento que a gente está. Óbvio que mais importante a gente comentar o ciclo. O Brasil começou agora no início do ano uma redução de juros, um ciclo importante, dado que nós estamos aí com juros altos há praticamente 4 anos. Mas temos uma confusão global, né? E eu vou pegar um pouquinho mais de distanciamento temporal antes da gente entrar no Brasil, para falar como é que a gente está pensando, interpretando esse tema da economia global. Óbvio que todo mundo está ligado, né, no tema do conflito no Oriente Médio, dos preços de petróleo. Eu acho que os preços do petróleo e de algumas commodities é o principal componente desse conflito. Mas, mais importante do que isso, o mundo está passando por uma reedição da sua forma de fazer comércio, né, de se relacionar entre países, e a gente está vivenciando um modelo de geopolítica muito mais ativa, né? Então, por que essa geopolítica ativa está mudando tanto a configuração do que a gente estava acostumado a ver nos últimos 50, 60 anos, desde o pós-Segunda Guerra? Porque depois da pandemia, em especial, ficou muito patente a importância de você ter controle ou até alguma autonomia sobre cadeias produtivas que são estratégicas para os países. Então, a gente está falando, obviamente, de alimentos, mas a gente também está falando de energia. Está aí, né, esse conflito trazendo um foco muito grande para a energia. A gente está falando de minerais raros e minerais tradicionais. A gente está falando de equipamentos e tecnologia para a produção de medicamentos, enfim, equipamentos médicos hospitalares. E a gente está falando da cadeia financeira também, né? Tudo muito ligado à tecnologia e à nova onda de digitalização e inteligência artificial que vem. Então, essas cadeias são, digamos, os pontos estratégicos que os países estão buscando se reorganizar, trazendo essas cadeias produtivas para mais perto, né? E regionalizando, saindo daquela tendência de globalização que a gente viveu desde o pós-Segunda Guerra. E é sempre importante lembrar que, quando a gente fala de interdependência de comércio, cadeias produtivas muito integradas, globalizadas, a gente fala de interdependência também geopolítica. Então, isso foi um critério de pacificação global que agora a gente começa a ver se reconfigurando. Então, acho que o principal ponto a entender é essa reconfiguração global. E esse é um fator de muito longo prazo. Provavelmente, quando a gente for chegar ali nos anos, né, de 2030, a gente vai olhar para 2020, quando o marco, né, foi a pandemia, a gente vai ver uma economia muito diferente. Como é que fica o Brasil nessa história toda? O Brasil, primeiro que ele está longe dos principais zonas de conflito, é um país que tem uma tradição menos diplomática e mais comercial, mais aberta, né? Ou seja, ele negocia com diversos países, embora seja ainda uma economia muito fechada. Mas aqui está um ponto importante. Aquela economia que, no início dos anos 2000, tinha 12%, 15% de grau de abertura ao exterior, e eu vou traduzir para vocês o que é grau de abertura, é a soma entre importações e exportações, dividido pelo PIB do país. O Brasil tinha apenas 15% de penetração de comércio exterior, de bens, serviços e rendas no seu PIB. Hoje, essa penetração já está mais perto de 30%.
Então, nós expandimos o nosso grau de abertura ao mundo, à economia global, e isso veio muito por conta das nossas vantagens comparativas. Menos por conta de abertura, de redução de tarifas, né, e permissão de mais importações, o que ajudaria a nossa indústria a ganhar competitividade, isso não aconteceu, mais por conta das nossas vantagens no agro, em minerais, em energia, que é o petróleo, que a gente passou a exportar de forma muito proeminente alimentos, e isso trouxe esse grau de abertura maior, mais pela via das exportações. O Brasil é esse país um pouco mais conectado do que foi lá atrás, mas ele tem ativos muito importantes nessa nova economia mais regionalizada e com estratégia muito voltada a setores específicos. O Brasil tem um agro mais produtivo do planeta, né, e provavelmente continuará sendo, embora a gente tenha aqui no curto prazo alguns problemas de liquidez dentro do setor, mas é um agro extremamente competitivo, com lideranças empresariais importantes, com um setor também muito marcado por famílias produtoras. Nós temos 51% de todas as terras agricultáveis disponíveis no planeta, né? Ou seja, nós somos metade da fronteira de produção agrícola do mundo, com tecnologia, com lideranças empresariais capazes de fazer esse movimento assim que a gente vê a demanda acontecendo. Nós temos 23% de terras raras, produção mineral importante, somos exportadores de minério. Nas terras raras a gente praticamente não explora ainda está começando uma regulamentação e ainda não temos tudo mapeado, ou seja, é uma economia ainda pequena, mas que com provavelmente uma zona de crescimento, uma promessa de crescimento muito grande, dado que isso são insumos muito importantes para a economia da inteligência artificial, até para ligas de turbinas de avião, enfim, tem toda uma utilização crescente desses minerais raros, que a China é o maior produtor global, é quem detém a tecnologia da extração, da produção, e o Brasil, enfim, só usa 1% desse potencial que tem. Nós temos uma configuração diferente na cadeia energética do que tínhamos há poucos anos atrás também. Até 2032, nós provavelmente seremos o quarto maior produtor de petróleo do mundo. A gente vai crescer ainda 30% a nossa produção de petróleo. Boa parte provavelmente será destinada à exportação, o que favorece nossas contas externas. E isso é um fator relevante, porque, embora nós tenhamos, né, ainda uma necessidade de importar combustíveis e derivados, enfim, o insumo básico, que é o petróleo, muito importante, a gente tem. E eu não estou falando aqui ainda das novas oportunidades, né? Eu estou falando do que já foi contratado, do que já foi licitado. Então, assim, tem ativos raríssimos e ainda uma perspectiva que é um país que acabou de fazer uma reforma tributária, né? Essa reforma tributária de bens e serviços, ela vai trazer uma maior produtividade para a economia ao longo do tempo, não é uma coisa para o ano que vem, nem para o próximo, mas é importante porque a gente vai ter uma menor complexidade no pagamento de impostos. E aqui o setor tem um envolvimento muito grande porque a gente está falando do split payment, que vai ser uma tecnologia associada à nossa reforma tributária, onde a divisão dos impostos vai acontecer com bastante automatismo já no processo de coleta de pagamento, e isso vai ser uma simplificação enorme. Vocês imaginam que hoje o Brasil tem uma litigância elevada, muito elevada, incomparável com qualquer outro país, muito por conta da discussão do que é insumo ou não na cadeia produtiva que gera crédito tributário. Isso praticamente vai ser pacificado, obviamente depois de um processo de assentamento dessas teses. A gente vai ter uma certa complexidade antes de colher o benefício da reforma, mas é uma reforma que vai trazer um aumento de produtividade, traduzindo um crescimento potencial maior para o país. A gente também tem um setor financeiro, né, está em parte aqui representado, que é um setor que tem ganhado muita eficiência na esteira de reformas, na esteira de uso de tecnologias, das nossas vantagens comparativas nesse setor. O Brasil, por ter vivido muitos anos na hiperinflação, desenvolveu músculos capazes de fazer desenvolvimentos tecnológicos importantes no setor. E nós temos um mercado de capitais que triplicou de tamanho nos últimos 10 anos, um mercado de capitais que hoje complementa o mercado bancário bilateral, tradicional.
que também se moderniza a passos muito largos, e as tecnologias que estão vindo, inteligência artificial e outras tantas, blockchain, poderia citar outras, serão realmente muito, muito importantes para trazer ainda mais ganhos de eficiência para esse setor, que é um setor relevante para o país. E eu posso ainda mencionar o que aconteceu em termos de infraestrutura no país nos últimos 10 anos. Gradualmente, governos diferentes, governos regionais, governos federais, foram modernizando, né, com a discussão dentro do Congresso, os marcos regulatórios, não só da energia elétrica, mas do saneamento, que eu acho que é o maior emblema que a gente tem no momento de modernização de infraestrutura, mas também de concessões e autorizações em rodovias, ferrovias e portos, né? Hoje é muito mais visível você olhar que tem portos privados, terminais privados, que estão conseguindo também trazer um atendimento a cargas gerais. É importante você ver que portos que foram privatizados estão mostrando ao país a importância de você ter ativos com uma gestão mais flexível, né, privada, capaz de entregar eficiência, capaz de entregar melhores serviços. Isso está acontecendo em alguns portos e terminais portuários que foram privatizados ou concedidos. E a gente está vendo isso também em rodovias, ferrovias, 13 concessões no ano passado, mais umas 15 esperadas para esse ano, uma velocidade muito importante, e algo que o Brasil, com certeza, vai começar a colher nos próximos anos. Óbvio que a gente ainda tem problemas, né, de gargalos, muito importante. O que eu quero ressaltar aqui é que, do nosso jeito, nós estamos conseguindo superar vários desses gargalos. Muitos outros ainda a superar, e eu costumo falar que os nossos gargalos, principalmente os nossos dilemas sociais, a educação com baixa capacidade de aprendizagem, uma saúde que tem, enfim, cumpriu um papel importante durante a pandemia, mas tem muito a avançar, principalmente na absorção de tecnologias. Segurança pública, estamos devendo largamente para a nossa sociedade. Essas mazelas também são grandes oportunidades, que o dia que o Brasil conseguir concentrar, coordenar suas instituições para resolver essas questões, a gente vai ter realmente uma grande, imensa liberação de valor nesse país. Por que eu quis fazer essa introdução mais longa? Para trazer um pouco a gente para o ciclo, para a gente entender o que está acontecendo agora aqui esse ano, né? Nós tivemos o início de ano com uma entrada importante de fluxos financeiros apostando no Brasil, principalmente na Bolsa. Esses recursos foram destinados especialmente para a Bolsa, e nós tivemos entrada aí de mais de 65 bilhões até agora, né, de reais. E é muito relevante para o nosso país, tem valorizado a Bolsa, que já está perto de 200 mil pontos, tem ajudado a valorizar o real, e a gente tem o real aí, desde ontem, enfim, na fronteira dos 5, né, tentando ir para baixo dos 5 reais por dólar. Então, são movimentos que explicam para a gente como que a gente poderia lidar com essas oportunidades. É óbvio que esses fluxos acontecem porque a gente está com juros muito altos, né? E aí tem o nosso principal problema macro. Eu vou passar rapidamente aqui com o meu time para vocês conhecerem. Eu acho que, para falar de ciclo, a gente tem que ver que todo esse choque também trouxe uma perspectiva de juros mais altos global, né? Então, o mundo vai conviver com esses juros mais altos, os bancos centrais, os principais bancos centrais das economias avançadas já estão com expectativas, inclusive no FED, de não baixar mais juros esse ano. A pressão de preços está por trás disso. O Brasil tem ganhos de termos de troca, porque a cada 10% de aumento do preço do petróleo, a gente ganha uns 7, 8 bilhões em balança comercial, mas a gente ainda espera, mais para o final do ano, uma certa depreciação do real. Primeiro, que há uma concentração de fluxos por comércio nesse primeiro semestre. Segundo, que a gente espera uma normalização do preço do petróleo ao longo do ano, saindo dos 100, em torno, né, de $100 o barril para mais perto de $75 o barril no final do ano. E também a gente vai ter uma redução de juros. Então, diminui o diferencial de juros, que a gente chama de carry, e isso vai ter uma atratividade menor para a entrada de capitais. Então, isso é mais uma direção. A gente talvez tenha uma expectativa de um dólar por real mais baixo do que esses 5,60,
mas é uma direção de depreciação, até porque entre o início da redução de juros e o final dela, a gente tem um processo eleitoral no Brasil que vai ser muito disputado e vai trazer provavelmente ruído, sim, e isso vai ajudar nessa composição de uma relativa depreciação. E aí, gente, para quem não entende por que o Brasil tem juros altos, né, e os mais altos do planeta, entre os mais altos do planeta, é fácil a gente entender quando a gente olha esse gráfico. Desde 2012, a gente perdeu a condição de ter um superávit nas contas públicas, o setor público no geral, capaz de estabilizar a dívida pública no Brasil. Naquele momento, a dívida pública no Brasil estava em torno de 55% do PIB, um pouco para baixo. E desde então, a gente não está conseguindo, né, pela força da demografia, que está puxando mais despesas previdenciárias, mas por falta dessa coordenação institucional, colocar foco e prioridade no ajuste fiscal. A gente aprovou algumas coisas muito importantes, como a reforma da Previdência, mas meses depois a gente aprovou um Fundeb que tirou metade da poupança da Previdência e a gente não viu ainda resultados educacionais que trouxessem para a gente a sensação, poxa, esse dinheiro realmente está retornando para a coletividade brasileira, os nossos índices de aprendizagem continuam muito aquém do que a gente mereceria. A saúde também, recentemente, com a desvinculação, com a revinculação dos gastos de saúde com a receita governamental, receita federal, receita do governo federal, trouxe um conjunto de recursos mais amplo para a saúde e a gente tem dificuldade de ver o rebate disso em termos de benefício social, de melhoras sociais. Idem as emendas parlamentares, que já se aproximam de 60 bilhões, cadê o benefício que a gente pode trazer nisso, a não ser uma capacidade maior de autonomia dos parlamentares, de reprodução dos seus sistemas, né, dado que eles têm um volume de emendas enorme e a gente também tem questões de, enfim, compliance ligados a isso. Então, acho que o Brasil está lidando aí desde 2023, da pandemia, mas desde 2023, 2024, com 8% de juros em relação ao PIB, pagos todo ano em função de uma sobrecarga de gastos públicos sobre a economia. Mas essa conta está alta há muito tempo, ela só ficou mais alta recentemente, e aí não tenho dúvida, né, qual é a fonte das nossas pressões sobre taxa de juros no Brasil. Uma coisa é a taxa Selic, outra coisa é o juro estrutural, isso aqui é o principal componente. Bom, nós temos um mercado de trabalho que também está se reconfigurando, isso é importante a gente entender, as discussões são muito em torno de que está faltando mão de obra, isso é o principal fator que traz para a gente a imagem de um país que está sem capacidade ociosa para crescer, né? Nós crescemos desde as crises, né, de 2015 e 2016, depois de 2020 com a pandemia, muito na ocupação da capacidade ociosa. Nós chegamos a ter 14% de taxa de desemprego no pós-pandemia, hoje a gente está com 5,5% aproximadamente, e agora, daí, né, é muito difícil a gente acreditar que nós vamos conseguir reduzir mais essa taxa de desemprego pelo ciclo monetário, juros muito apertados, e porque o mercado de trabalho mudou sua configuração a partir da disponibilidade de plataformas de trabalho diferentes, né? Hoje você tem a possibilidade de fazer entregas, hoje você tem a possibilidade de estar numa plataforma de marketplace, de fazer o seu marketplace digital, de trabalhar de casa. Isso mudou o mundo do trabalho e as preferências por trabalho. Então, era uma grande oportunidade do Brasil aproveitar esse reaculturamento do mercado e tornar o mercado de trabalho brasileiro mais leve e mais flexível, respeitando as oportunidades que as pessoas encontram nesse mercado de um país que tem esse tamanho e essa dimensão. E a questão de crédito, eu acho que, até redundante eu falar aqui, nós temos um mercado de crédito que, mesmo com juros tão altos, conseguiu se expandir o ano passado, em termos reais. A gente, entre nós, economistas, nós costumamos falar que o impulso de crédito, o ano passado, foi positivo. Como é que a gente mede esse impulso de crédito? São as novas concessões, cartões de crédito, cheque especial, crédito bilateral, crédito pessoal, crédito consignado. São as concessões de crédito descontadas dos seus pagamentos, que ficam mais altos
quando a gente tem juros mais altos. Então, liquidamente, esse efeito ainda foi positivo, com o Selic a 15%. Né? Esse ano a gente espera que esse mercado de crédito seja mais neutro, sempre lembrando que a gente ainda tem o mercado de capitais. O mercado de capitais, recentemente, né, está sendo uma complementaridade muito importante com o mercado de crédito bancário bilateral. Ele é um mercado que também está complementando toda a área de renda fixa. Vocês imaginem grandes números, tá? O Tesouro emite títulos da dívida todo ano, é o principal mercado de renda fixa, num volume entre 1 trilhão e 400, talvez esse ano chegue a 1,5 trilhão. Isso é a necessidade de financiamento anual do Tesouro em emissões de renda fixa. O mercado de capitais privados já emite metade disso, né, 700, 800 bilhões. Então, já há uma complementariedade e até uma competição importante. Esse mercado de crédito começou a abrir os spreads recentemente, em função de alguns eventos, mas ali a gente vê como é que o mercado funciona. Né? Ele responde ao risco, responde aos fluxos, a gente tem uma precificação mais precisa em função dos fatores de mercado, a gente tem múltiplos agentes interagindo, esse é o mercado funcionando, e o mercado de capitais brasileiro permite essa complementariedade. O importante é que, na margem, agora, no início do ano, a gente levou uma surpresa com esse mercado de crédito, que ele se reativou. Né? É impressionante que ele se reativa tanto na área do consignado privado, esse novo consignado, que foi editado o ano passado, mas também no crédito veicular, né, crédito de veículos. Um pouco do excesso de oferta de produtos chineses, de carros chineses eletrificados, que puxou uma competição maior, que está contaminando o mercado como um todo. Então, a indústria está produzindo mais, está vendendo mais, e o mercado de crédito está por trás dessa reativação, algo de novo, surpreendente, com juros a 15%. O problema é que esse juro do mercado veicular, ele se descola na medida em que as montadoras estão dando benefícios, vantagens, bônus, e aí acaba se descolando da política monetária. São fatores que prejudicam ou que dificultam o trabalho do Banco Central. Né? Quando você vê uma reativação de crédito no início de ciclo de redução de juros, um aumento de preços com choque global na área de combustíveis, mas que pode tocar fertilizantes, fretes, seguros, isso está contaminando aí o IPCA. Tudo isso, e o mercado de trabalho ultra resiliente, tudo isso são fatores que dificultam o Banco Central. Então, para terminar aqui, o que eu tenho a dizer é que o Banco Central, esse ano, começou o seu trabalho depois de um choque de juros, no final de 2024, início de 2025, de uma desinflação importante, de uma reedição do seu compromisso com a meta de inflação, um ganho de confiança, de credibilidade com a sociedade, aumentando a sua capacidade a gente chama de potência da política monetária, né? A sua capacidade de fazer uma política que tenha reação nas expectativas de inflação de longo prazo. Nós ainda temos uma expectativa de inflação desancorada, os choques agora que a gente teve contribuem, né, para essa desancoragem, e o Banco Central vai ter que reagir a isso. Mas, fato é que nós temos ainda famílias muito endividadas, ou seja, na margem, né, o espaço para essa expansão do crédito, para esse financial deepening, ou desse aprofundamento do mercado de crédito já fica menor. Muitas pessoas negativadas, né? Então, isso é um contraponto desse nível alto de endividamento. Nenhum problema a gente ter uma penetração de crédito muito grande na sociedade, isso é um fator de desenvolvimento, mas o problema é quando a gente tem juros muito altos. Então, isso torna os fluxos de despesas familiares menos sustentados e a gente tem um nível de negativação, né, ou de inadimplência já crescente também. E também um nível de alavancagem que pega as empresas, vocês imaginam as médias empresas no Brasil, que não têm tanto acesso ao mercado de capitais, já começam a ter mais acesso, mas não têm tanto acesso, como está sendo difícil administrar esses fluxos de caixas por 3 anos, extremamente tomados por despesas financeiras. Isso, obviamente, que afeta a melhor decisão possível em termos de estratégia do negócio. Então, é uma macro
ruidosa, né? Tira espaço das empresas terem seu próprio processo de decisão em função do mercado, do competidor, da estratégia, da tecnologia, das pessoas, enfim, dos clientes e das suas preferências. Essa macro ruidosa é um problema do país que a gente espera a gente consiga endereçar não muito longe, não muito distante. O comprometimento da renda com pagamentos financeiros já é praticamente 1/3 da renda das famílias, 30%, e os serviços da dívida tomam desde a amortização dos pagamentos, obviamente, mas também, principalmente, juros. Sim, nós temos a inadimplência subindo, e isso acontece tanto nas famílias como nas empresas, pessoas jurídicas, e a inadimplência no rotativo do cartão de crédito também aumenta. A gente sabe que o rotativo do cartão de crédito é um fator um pouco peculiar no Brasil, né? São 30 dias ali onde você reedita o tipo de dívida, mas eu acho que também é um termômetro desse desequilíbrio entre tamanho de juros e orçamento das famílias. E a tradução disso tudo olha, a renda está crescendo pelo mercado de trabalho, a gente tem uma estimativa de crescimento de 4% da renda real das famílias, em média, esse ano, com os salários ativos, transferências governamentais, com tudo. Não é pouco, né? Mas essa renda fica menor quando você vê que ela está sendo cada vez mais tomada pelo pagamento de juros. Então, o impacto dessa renda no consumo, a gente deve ter, por decorrência, um consumo aí crescendo 2% esse ano, e é uma economia levada pela demanda, né? Ou seja, pressões inflacionárias latentes. O ideal seria uma economia levada pela oferta, pela capacidade de expansão dos negócios, trazendo, né, o mercado de trabalho junto. Bom, acho que aqui a gente termina falando do nosso contexto de inflação. A gente, por meio dessa crise, né, desse novo conflito, os choques de preços de petróleo e todos os componentes derivados que eu já comentei, a gente espera um IPCA de 4,5% esse ano, tá? Com pressões altistas. Mas veja, nós estávamos, antes do conflito, com o IPCA 3,7%, né? E convergindo para 4% o ano que vem. Nós não mudamos o 4% do ano que vem, porque parte desses 4,5% que a gente agora vê para esse ano tem, sim, uma inércia inflacionária, mas tem uma devolução também, né? Como eu falei, a gente espera alguma normalização nos preços do petróleo e todas as cadeias que estão relacionadas à região do Golfo. E isso fez a gente também mudar o nosso cenário de Selic, tá? Aqui eu tenho algumas reflexões. Primeiro é que, diferentemente dos bancos centrais das economias avançadas, que têm ancoragem de expectativas, a expectativa de inflação futura está ancorada nas metas que esses países têm, aqui a nossa não está. Então, embora seja um choque de oferta, que teoricamente a política monetária não tem condições de tratar, né, existem efeitos secundários desse choque de oferta que vêm pela inércia inflacionária. E aí a gente vê que isso afeta essas expectativas de inflação lá na frente. Então, para dar um remédio, né, e não tirar as expectativas de inflação mais longe ainda da meta, a gente acredita que o Banco Central tem que dar uma dose adicional de 50 bases. Isso tirou a gente de um cenário de inflação a 12%, de juros, de taxa Selic, a 12% no final desse ano, para 12,5%. Mas tem um cuidado, né? A atividade está vindo mais forte nesse primeiro trimestre, depois de tudo que eu comentei aqui para vocês. Se vier mais forte, vai ser mais uma dificuldade para o Banco Central. Talvez a gente tenha que ter ainda um espaço menor, um gradualismo maior dessa redução de juros para fazer frente a essa pressão que vem de impulsos fiscais, basicamente, dentro de um ciclo eleitoral que a gente sabe que vai acontecer esse ano. Então, aqui é um alerta, né, um 12,5 com uma carinha mais altista, um 12 para o ano que vem, com uma também atenção. Esses fluxos que estão entrando no Brasil estão ajudando a apreciar o real, e isso é importante para aliviar preços de bens, né? Principalmente bens importados ou bens que competem com bens importados, porque isso alivia preços. E isso pode ser um fator, né, de alívio e
de abertura de espaço para a atuação do Banco Central. O que a gente precisa para fazer isso acontecer? Aqui é a minha palavra final. A gente precisa dar um sinal mais claro para a sociedade, e está aí, né, a oportunidade das eleições, do debate eleitoral, que o Brasil vai continuar investindo nas reformas estruturais, que o Brasil vai voltar a investir mais pesadamente na reforma das contas públicas, do orçamento público, das contas públicas em si, para aliviar a conta de juros, e isso provavelmente traz uma visão maior de investimentos que são viáveis. Vocês imaginam, com juros a 8%, né, o custo de capital, ele tem que compensar, os projetos têm que ter um retorno maior que esse custo de capital para eles serem viáveis. Se você baixa esse custo, um número muito maior de projetos se torna viável. Isso ativa o investimento no país, ativa o crescimento de longo prazo, e a gente precisa fazer do Brasil um país com uma macroeconomia menos ruidosa. A gente precisa esquecer da macroeconomia para as empresas serem bem-sucedidas. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela audiência. Ótimo evento para vocês. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Obrigada.